Beleza. Então é isso. Aí. Ei, por favor, eu preciso de uma orientaçãozinha. Vocês estão vendo em tela cheia agora aí a apresentação? Beleza. Valeu. Em qualquer coisa, deixa um recadinho inscrito, alguém lê para mim e manda, o Henrique mesmo, o Abner, né? Que eles estão falando aí. Qualquer coisinha, Abner, Henrique, se você puder, tudo, se alguém deixa uma mensagem, manda para mim, para ver se vocês não estão vendo a tela direitinho, ou eu estou falando muito rápido, ou coisas assim. Vocês pegam e deixam aí. Ó, esses exercícios, então, eu passei, tá? Essa lista está lá no Classroom, tá bom? Beleza? Mas como eu falei, terminou a aula hoje, eu vou postar para vocês em forma de PDF, para vocês pegarem e relembrar a aula. Porque com certeza não vai ficar só nas perguntas que eu fiz. Eu vou aproveitar aquela pergunta que está ali e vou dar uma passeada na matéria em relação àquela pergunta, tá bom? Então, quer ver só? Aí olha a primeira questão. Tá? Primeira questão está falando, hidroponia consiste no cultivo de plantas com as raízes mergulhadas em uma solução nutritiva, que circula continuamente por um sistema hidráulico. Nesta solução, além da água, existem alguns elementos químicos que são necessários para as plantas em quantidades relativamente grandes, né, e outros que são necessários em quantidades relativamente pequenas. Para um pouquinho ali. Vamos pensar um pouquinho comigo. Hidroponia é pegar aquela plantinha, né? Eu não sei se vocês já viram hidroponia usando principalmente, por exemplo, alface. É uma graça, né? Por que foi usada essa técnica? Foi usada essa técnica porque para você não deixar, porque o alface, eu não sei se você já plantou alguma plantinha qualquer, mas quando você pega e fura, você pega a sementinha do alface, por exemplo. Você vai lá no solo e pega o teu dedo e fura o solo com o dedo, nem é com a mão, assim, com o dedo, dá um empurrãozinho assim, e joga aquela sementinha e cobre. Joga a água por cima, passa uns dias, começa a nascer ali a plantinha. Só que uma coisa muito complicada no alface é por quê? Porque aquelas folhas, quando crescem, ela esparrama pelo chão, né, pelo solo. E ali é muito fácil pegar doença, né? E ela vai ficando feia. Então, muitos agricultores não têm esse lance assim, de pegar e ficar cuidando do alface, e perde muitas folhas. Então, tiveram a ideia de pegar e fazer hidroponia. Como que é isso? Você vai pegar, né, um plástico, tal, vai fazer furinho nesse plástico, né, e por baixo desse plástico vai ter água, e aí você vai pegar, plantar essa. Agora que é a parte interessante, ó. As sementinhas você vai colocar no solo normal. A hora que ela começa a nascer, você arranca aquela plantinha dali, com a raizinha e tudo, e coloca no buraquinho feito em plástico. A raiz vai ficar o quê? Em contato direto com a água, e a folhinha para cima do plástico ali, de maneira que à medida que a plantinha estiver crescendo, o que vai acontecer com as folhas? Vão ficar em contato com esse plástico e não com o solo. Ela não vai ter mais contato com solo nenhum. Então não vai ter perigo de doenças. A pergunta agora é a seguinte, isso é hidroponia, tá? Agora vem aqui, ó, letra A. Considerando que a planta obtém energia a partir dos produtos da fotossíntese, né? Que realiza, por que então é preciso uma solução nutritiva ali nas raízes? É a primeira pergunta. Quer dizer, quando eu coloco aquela água ali, e depois eu coloco aquele plástico por cima da água, faço os furinhos no plástico, coloco a plantinha com a raizinha mergulhada na água, e a plantinha, as folhinhas para cima do plástico, e ela começa a crescer. Aí, se a gente pensar em fotossíntese, o que a gente pensa em fotossíntese? Fotossíntese significa que ela vai fazer o quê? Vai fazer a parte de açúcar dela, né? A energia é feita a partir da fotossíntese, e ela precisa de quê? Ela precisa da água, bom, a raiz está em contato com a água. Ela precisa de quê mais? Gás carbônico, bom, está no ar. E precisa do sol, só isso. Então, por que eu vou ter que colocar substâncias nutritivas na água? A resposta é simples, porque uma planta não vive só de carboidrato. Na verdade, ela não precisa. Gente, ela precisa fazer o quê? Os compostos químicos para que forme proteínas para o crescimento dela, que forme lipídios para o crescimento dela,
que formam DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos. Precisa formar vitaminas para elas. Então não é questão de fazer fotossíntese. Fotossíntese é um dos itens, isso é, para a fabricação do açúcar só. Portanto, do carboidrato. E o restante? Ela vai tirar como? Vai tirar do gás carbônico, da água e do sol? Não, né? Ela precisa de nutrientes. Tá legal? Por isso eu preciso colocar os nutrientes na água. Aí vocês têm que lembrar do comecinho das aulas que eu passei para vocês. E eu vou dividir todas as substâncias químicas de vida, não importa se é planta, não importa se é bactéria, não importa se é animal, não importa. Basta ter vida. Eu preciso de substâncias químicas para que tenha vida na Terra. Quais são essas substâncias químicas? Simples. Eu vou dividir em duas partes. Orgânica e inorgânica. Quais são as orgânicas? Carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. Quais são as inorgânicas? Água e sais minerais. Aí vem lá, nas primeiras aulas que eu passei para vocês, para que serve a água? Para que servem os sais minerais? E aí vem aqui a pergunta que a gente precisa. Por que eu preciso colocar nutrientes na água? Bom, por causa dos sais minerais. Agora, você tem que lembrar, aí o Zé falou dos sais minerais. Quais são os principais sais minerais mesmo que tem que existir? Aí você tem que lembrar do que eu passei lá na lousa. NPK. Lembrar disso, ó. NPK, MGS. Na verdade é CAMIS. Vamos de novo? NPK, CAMIS. NPK, o que é mesmo? N. É o principal componentes químicos que eu preciso de estar colocado no ambiente ali, na água, gente, é nitrogênio, fósforo, potássio e depois CAMIS. CAMIS é Ca, cálcio, MIS, Mg, magnésio e S, enxofre. Tem que guardar isso cai bastante, né? Eu vou passar daqui a pouco para vocês, para relembrar. E aí vem a pergunta, cite um dos elementos, aí é o principal elemento. Qual é o principal elemento quando você pensa em substâncias retiradas da terra? No caso aqui da hidroponia, tem que conter isso na água, né? É nitrogênio, é o NPK, são os principais. E para que serve o nitrogênio mesmo? Nitrogênio, gente, você aprende lá em química que é constituinte da amina, né? Da amida. Se eu estou falando de amina, você tem que lembrar de aminoácido. Então, se não tiver nitrogênio, não vai ter aminoácido. Se não vai ter aminoácido, não vai ter proteína. Tá? E o que mais tem que lembrar? De base nitrogenada. Olha o nitrogênio. Sem bases nitrogenadas, não vou ter DNA, não vou ter RNA. Tá? E se eu não vou ter proteína, não vou ter enzimas. Pronto, você matou a questão. Então vamos relembrar, agora depois de lembrando tudo isso, vamos pegar e organizar isso agora dentro da questão. Vamos lá, ó. Considerando que a planta obtém a energia dos produtos de fotossíntese que realiza, por que então ela precisa de solução nutritiva nas raízes? Tá? Porque a fotossíntese só vai produzir o carboidrato. Precisa de substâncias nutritivas para a formação de quê? De proteínas, de ácidos nucleicos, tá? De lipídios. Essa é a resposta. Tá legal? Aí tá falando aqui na segunda parte. Cite um dos elementos. Aí você pode colocar principalmente o nitrogênio, que cai demais. Tá? Então vamos ver a resposta agora, como que foi dado isso no gabarito, em vestibulares e tudo mais. Desculpa, sempre eu vou fazer uma revisãozinha com vocês. Então, antes de pegar uma resposta escrita ali, para você pegar e, se você não estiver entendendo direitinho que eu estou explicando tudo, para ficar mais fácil de você ler, vamos relembrar? Olha só, eu vou dividir a vida, quando fala de vida em substâncias químicas, em inorgânica e orgânica, né? Quais são as inorgânicas mesmo? Água e sais minerais. Quais são as orgânicas? Carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. Não é isso? Tá? O que mais que eu preciso relembrar com vocês? Não sei se vocês lembram. Tá? A água, eu falei para vocês um tanto de função química da água, da importância da água. Tá? Gente, a água é importante para tudo. Por exemplo, só para relembrar coisinhas mínimas da água, assim, ó.
Todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, todas, sem exceção, precisa da água estar presente. Por isso que a gente fala sempre a palavra hidrólise enzimática. Traduz para mim o que é hidrólise enzimática. Hidrólise, quebra da água? Não. É quebra de alguma coisa na presença de água. Enzimática, enzima, para acelerar uma reação química. Então o que é hidrólise enzimática? É uma enzima presente acelerando uma reação química com a água presente nessa reação. Tá? Isso é hidrólise enzimática. Olha a importância da água. Tá? É só você pensar, quando você tem febre na sua casa, está com febre, o que acontece? Não é vida naquele dia, né? Porque você fica moado, você fica deitado. Por quê? Porque você está com a temperatura alta, significa que as tuas enzimas não estão funcionando direitinho. Significa que as reações químicas do teu corpo estão lentas. Tá? Então, olha a importância, a enzima com a água. Tá? Para tudo isso acontecer. Mas eu quero que você lembre agora dos sais minerais, que é importante para a questão. Os sais minerais eu posso dividir em macronutrientes e micronutrientes. Vocês lembram disso? O que é macronutrientes? Macronutrientes são aqueles nutrientes que eu preciso em grande quantidade. Lembra-se, gente, a palavra macronutrientes não significa nutrientes grandes. Não tem nada a ver com o tamanho, e sim com a quantidade envolvida dele no sistema. Eu preciso dele de mais da conta, em grande quantidade. Tá? E micronutrientes significa, eles precisam existir, mas não precisam ser em grande quantidade. Basta ter uma quantidade mínima necessária, é o que importa. Tá? Quais são eles mesmos, os macronutrientes? NPK, camis. Esse C ali saiu minúsculo, gente. Eu copiei à noite rapidinho, ó, tá? Mas é claro que o cálcio não é com C minúsculo, né? É C maiúsculo e A. Eu vi isso aqui agora só, tá? Pelo amor de Deus, nunca vai escrever cálcio com CA minúsculo, tá bom? Mas guarda isso, ó, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes aqui? Aí você guarda, sabe o que você vai guardar? Os principais, gente? O iodo e o ferro, porque cai bastante. O ferro que constitui nosso sangue, lá, a hemoglobina, para fazer os nossos glóbulos vermelhos, e o iodo, que é super importante, nós vamos estudar muito ele, para fazer a importância dele nos hormônios da tireoide, tá bom? Beleza? Eu vou passar os micronutrientes aqui, mas não precisa guardar. Ó, os macronutrientes, nitrogênio e o NPK, gente, eu posso até subdividir os macronutrientes em primários e secundários. Quer dizer, o que eu preciso de mais da conta? Vamos de novo. O que é macronutrientes? Eu preciso em grande quantidade. Agora, quais são os mais importantes? Eu posso dividir em dois grupos, ó, primários e secundários. Isso é, esse primário aqui eu preciso, a importância é maior do que o secundário. Tá bom? Beleza? Então, a NPK e o camis. E aí os micronutrientes, não precisa guardar isso de jeito nenhum. Guarda aí, nem o iodo eu não coloquei aqui, ó, mas se tiver que guardar, guarda o ferro e iodo, tá? Que são super importantes, os que são mais cobrados em vestibular. Tá legal? Agora a resposta lá da questão, tá? Olha só como vai ficar a resposta que eu tinha falado para vocês, ó. Os vegetais necessitam de nutrientes minerais. Quais são eles? NPK, mas você aprendeu ali também, ou melhor, reviu, né? Tá? Que precisa do cálcio, também do magnésio e do enxofre. Para a síntese de compostos orgânicos que não sejam só os carboidratos, né? Quando fala de energia, de fotossíntese, né? Fala de fotossíntese, lembrar de energia, e lembrar de energia, lembrar do sol, da água e do gás carbônico. Mas aqui está falando que eu preciso de nutrientes, por quê? Para fazer proteínas, para fazer ATP, para fazer os ácidos nucleicos no geral, né? Entre outros. Tá bom? Além disso, alguns nutrientes podem atuar no equilíbrio hídrico. Tá? Lembrar nesse equilíbrio hídrico é o seguinte, aí vocês têm que lembrar da palavra osmose lá. Quando o nosso corpo está saturado, né, isso é bastante substâncias químicas ali, vai deixar nosso corpo mais soluto, né, mais hipertônico. Aí você precisa de água, você vai tomar água, você está com sede, porque o teu corpo está hipertônico. Tá? Aí você vai tomar água, vai diluir aquela substância no teu corpo. Então, queira ou não, essa substância ajuda no equilíbrio hídrico. Tá bom?
Agora a letra B fala para mim um elemento químico importante, está falando lá, um sal mineral importante, tá? Aí são os principais que estão aqui, mas guardar, tá pedindo só um. Eu postei mais aqui porque é revisão, né? O nitrogênio é importante para quê? Tá? É importante para fazer proteínas, lembra de aminoácido, de base nitrogenada para fazer os ácidos nucleicos, né? Tá legal? Mas esses são os mais importantes, nem guardar clorofila não, deixar a clorofila por magnésio aqui embaixo, tá bom? O fósforo você tem que guardar, porque lembra de que é feito mesmo o nucleotídeo? O nucleotídeo ele é feito de mesmo de quê? De base nitrogenada, tá lembrado disso? De fosfato, né? Não é isso? Tá? Então esse fosfato é super importante, e uma pentose, lembra? Então, somando isso, o que eu tenho mesmo? Um fosfato é uma substância inorgânica, mas no caso, a pentose é uma substância orgânica, e a base nitrogenada, né? que precisa do nitrogênio. Então, olha só a importância. Eu vou ter o fósforo e vou ter o nitrogênio de suma importância para fazer o nucleotídeo. Nada mais é do que o que regula a nossa vida, né? O DNA e o RNA. O fosfato, né? Que ele é importante para que o fosfato, o potássio. O potássio é importante para abertura e fechamento. Vocês aprenderam isso lá nos estômatos. Não sei se você lembra dos estômatos, tem as células guardas. O fechamento e a abertura dela se dá principalmente pela quantidade de açúcar produzido, porque as células guardas fazem fotossíntese. Mas quem ajuda a regular também essa abertura e fechamento é o potássio, olha aí. Olha a importância. Tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida nessa primeira questão? Tá? Deixa eu voltar lá para você lembrar da questão, ó. Olha aí a primeira questão. Considerando que a planta obtém energia a partir dos produtos da fotossíntese, por que ela precisa de solução nutritiva? Por causa dos sais minerais. Por quê? Porque esses sais minerais que vão fazer o quê? Proteínas, ácidos nucleicos, não é isso? Tá legal? Porque a fotossíntese só vai fazer o carboidrato. Tá legal? Isso muita gente erra. Cite um dos elementos, aí você pode escolher um deles, principalmente o nitrogênio. Tá? Alguma dúvida nessa primeira questão? Qualquer dúvida, pergunta. Tá bom? Bom, vamos lá para a segunda questão, então. Segunda questão da UFSCar. Segundo estudos, a evolução de todos os eucariontes, né, eucariotos, é o resultado da incorporação de um passado remoto de bactérias aeróbicas de vida livre que vão para o interior da célula, né? E aí vai haver uma associação vantajosa dessa bactéria com a célula que englobou. Não é isso? Essa bactéria origina as organelas conhecidas hoje como mitocôndria, né? Letra A. Nomeie para mim, ó, a teoria. Como chama essa teoria? Em que a célula foi lá e englobou aquela bactéria. Como é que chama essa célula? Englobou a bactéria. Como é que chama esse ato? Como é que chama esse fenômeno, né? Foi nomeado a teoria para isso, tá? E aí, nós temos esse processo, e aí vem a letra B perguntando, ó, nomeia a relação ecológica entre a célula e a mitocôndria. Lembrar que essa mitocôndria nada mais é do que uma bactéria, né? Era uma bactéria. Tá lembrado? Tá legal? Então é isso que eu estou perguntando. Você vai falar a reação ecológica entre a bactéria e explique para mim de que maneira que uma se beneficiou em relação à outra. Tá legal? Para isso, já vem a resposta direto aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu pensei que eu tinha passado umas coisas assim, da bactéria englobando tudo, mas isso é uma outra questão. Tá bom? Mas vamos lá, ó. Como chama a teoria? A teoria chama endossimbiose. Teoria da endossimbiose. Endo, para dentro. Simbiose. O nome já está falando. Essa simbiose, não sei se vocês lembram em relação ecológica que eu passei para vocês, simbiose é a mesma coisa que mutualismo. Isso é, um ajuda o outro. Eu não sei se você se lembra, quando eu falo de mutualismo, é uma relação ecológica que eu não posso separar mais, gente. Hoje a nossa célula não vive mais sem a mitocôndria.
Se eu separar, a mitocôndria morre e a célula vai morrer. Hoje ela precisa estar juntas, não tem como ela ficar separada mais. Essa teoria é chamada de endossimbiose. Tá? Então, no meio da teoria evolutiva explica a formação. O que aconteceu? A célula englobou a bactéria, mas na época, né, que aconteceu isso, era fato as nossas células englobar a bactéria, porque é uma forma de alimentação. A partir do momento que foi englobada a bactéria, era para os nossos os lisossomos chegar nessa bactéria e destruir a bactéria. Tá? A bactéria vai ser o que a gente chama de saco digestório. Tá? E aí o lisossomo vai lá e destrói. Só que antes da destruição, a nossa célula entre aspas, nossa, né? Na época, eram seres até unicelulares. Lembra que isso aqui, gente, é o começo da vida no planeta. Tá? Origem da vida, eu vou passar para vocês com detalhes a origem da vida. A origem da vida, então, englobou. Aí no que englobou, os nossos lisossomos, na hora que for destruir aquilo ali, destruir a bactéria, fazendo o quê? Com a bactéria é um composto orgânico, né? Vai pegar e vai... O que é digestão? Quebra. A palavra digestão significa quebra. Então vai quebrar todinha aquela bactéria. E ali, imagina quanto composto químico vai ser importante para a nossa célula nos abastecer. Né? Iria abastecer com esse composto químico. Então o que vai acontecer? Acontece que aí, naquele momento, a nossa célula sentiu que é como se tivesse uma criptonita ali dentro. Se tivesse alguma coisa ali, um urânio, gerando uma radiação enorme. É claro que isso eu estou brincando, é só para você poder tentar entender o que a célula da época sentiu com aquela bactéria lá dentro. Aquilo ali, gente, é algo monstruoso, gerando uma energia muito grande. Então, o que aconteceu? Ela pegou e resolveu, ela como se sentiu bem com aquela bactéria ali, ela resolveu o quê? Dar alimento para aquela bactéria pudesse o quê? Reproduzir ali dentro. Gente, olha que absurdo. A bactéria vai reproduzir dentro da nossa célula. Né? Só que ela não é parasita. Ela não começou a destruir a nossa célula. Pelo contrário, ela começou a dar energia para a nossa célula. E aí é o que a gente chama de mutualismo. Isso é, uma ajudou a outra. Como assim? A nossa célula começou a dar alimento, tá, para aquela bactéria. Além de dar alimento para a bactéria se sentiu protegida nessa célula. Né? E aí, o que você pode falar? O que a célula deu para aquela bactéria? Deu alimentação e deu proteção. E o que a bactéria deu em troca? Nada mais do que energia. Tá? Então houve uma simbiose. Tá legal? E a gente não escreve hoje a palavra simbiose. O nome da teoria é endossimbiose. Mas a palavra que eu quero que você coloque, né, que é da letra B no caso, qual é a relação ecológica que aconteceu aí? Mutualismo. Isto é, um ajuda a outra, aí você tem que colocar como que essa ajuda aconteceu, e lembrar que você tem que explicar que elas não podem ser separadas mais. Porque o mutualismo não se pode separar mais. Alguém sabe falar para mim como chama uma relação muito parecida com o mutualismo, só que nessa relação eu posso separar? Quem lembra do nome dessa relação? Escreve ou fala para mim qual que é o nome dela? Qual é o nome da relação ecológica em que um ajuda o outro, assim como acontece aqui com as bactérias e a célula, né, no caso a mitocôndria, mas que no caso, o mutualismo eu não posso separar. Mas existe uma relação que eu posso separar, que ambos vão viver bem do mesmo jeito. Alguém lembra? Isso. Protocooperação, gente. Isso cai muito, hein? Tá? Protocooperação é, entre aspas, um mutualismo disfarçado. O mutualismo eu não posso separar, que ambos morrem. Protocooperação eu posso separar, apesar de que existe uma ajuda mútua, mas eu posso separar sim, que eles não vão morrer. Tá bom? Gente, foi passado tudo em aula para vocês, eu vou fazer revisão disso também, tá bom? Gente, deu para entender a 2? É fácil, não é? Olha aí, como é que chama a teoria?
endossimbiose, endossimbionte, tanto faz, tá? E explica a origem das células eucarióticas, né? Porque vamos lembrar, qual a diferença da célula eucariótica da procariótica? A célula procarionte ou procariótica é aquela em que o DNA não está protegido com uma carioteca, lembra? Tá? O DNA está solto no citoplasma. E além do mais, os procariontes não têm organelas, hein? Guarda isso, ó, não tem organelas. Entre aspas, a única organela. Por que eu falo entre aspas? Porque o ribossomo não é considerado uma organela membranosa. Ele não tem membrana. Então eu falo que as bactérias, né, ou seres procariontes, eles não têm carioteca e não têm membrana. E não têm organelas. Tá? A única organela existente lá é o ribossomo, que os autores não consideram organelas. Mas por que o ribossomo não é considerado organela? Porque o ribossomo não tem membrana, ela não é membranosa, tá bom? A gente usa a palavra organela para o ribossomo, mas na hora que tiver uma pergunta de vestibular, por que autores não consideram ribossomos como organelas? Aí vocês vão escrever lá, porque os ribossomos não são membranosos, tá bom? E a letra B está falando qual a associação, né? A associação aí é de uma célula hospedeira, pode realizar, no caso, a respiração celular produzindo mais energia, que vai quebrar alimento, tal, enquanto as bactérias incorporadas obtêm proteção do ambiente. Então, o que vocês vão escrever lá? Existe um mutualismo em que a célula que está hospedando, portanto, a célula hospedeira, ela dá proteção e dá alimento para aquele organismo que ela englobou. Que organismo é este? Uma bactéria. E o que a bactéria dá em troca? Dá energia, através da respiração. Como é que a gente chama isso? Mutualismo. Tá legal? Beleza, gente? Espero que tenha entendido direitinho. Lembrar qualquer dúvida, pergunta. Questão 3, ó. Nos últimos anos, estudos mostraram que em neurônio, isso aqui é muito legal, ó, em neurônio de pacientes com Alzheimer, aí para um pouquinho. Alguém assistiu Fantástico ontem, que falou sobre Alzheimer? Alguém assistiu? Não? O Alzheimer, gente, hoje em laboratórios, tá, da Inglaterra e do Japão, depois passaram para os outros países, mas eles descobriram o seguinte: hoje tem jeito de eu fazer um exame em você, tá? Porque eu não sei se você sabe, o Alzheimer dá em pessoas bem mais velhas, né? Acontece que hoje tem um exame que eu posso fazer em você com a idade de você, hoje, tua idade, para eu saber se você vai ter Alzheimer ou não, tá? O problema é, será que você quer saber se você tem Alzheimer? Porque queira ou não, hoje tem medicamento para abrandar o Alzheimer, sabe? Não existe cura para o Alzheimer, tá bom? Beleza? Mas hoje tem medicamento para abrandar. E se você tiver, por exemplo, foi detectado com Alzheimer, hoje tem não só medicação, mas existe, por exemplo, quais as leituras que você deve fazer, quais os exercícios que você deve fazer para contornar essa doença. Tá legal? Mas vamos voltar aqui à nossa questão, ó. Nos estudos, né, mostraram que em neurônios de pacientes com Alzheimer, uma enzima vai desencadear, ó, a fragmentação em uma determinada organela citoplasmática. Atenção! Esta fragmentação resulta em alterações no empacotamento. Então, olha aqui, gente. Deixa eu pegar e grifar aqui para vocês, isso aqui é importante. Ó, vamos de novo, ó. Tá falando de neurônios lá do paciente com Alzheimer. Uma enzima vai desencadear a fragmentação de uma determinada organela, tá? Aí já tá dando dica, ó. A fragmentação vai acontecer numa organela que faz o quê? Empacotamento, tá? E vai encaminhar proteínas para o exterior da célula. Nossa, aqui é uma dica em tanto. A pergunta é, que organela é essa, hein?
Nomeia a organela citoplasmática, que foi fragmentada nos casos desse paciente com Alzheimer, e apresente para mim uma função que essa organela tem com relação à reprodução humana. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Você tem que lembrar de todas aquelas organelas. Nós vamos relembrar isso hoje. As funções das organelas, tá bom? Eu tenho outros exercícios relacionados aqui, nós vamos lembrar. Mas, gente, vamos pensar um pouquinho? Qual é a organela que faz empacotamento? Alguém lembra? Isso, é o complexo de Golgi. Tá? Complexo Golgi-Ace, complexo Golgi. O que eles fazem? Vamos relembrar coisas assim que é importante? Gente, qual é a função do complexo de Golgi? É assim, ó. Lembra do DNA? Lá no núcleo, vai fazer o RNA. O RNA vai fazer o que mesmo? Vai sair o RNA lá do núcleo, passando pelos poros do núcleo. Vai cair agora no citoplasma. E ele vai em direção ao quê? Aos ribossomos. Esses ribossomos podem estar dispersos no citoplasma ou pode estar grudado no retículo endoplasmático rugoso. Quando esse RNA vai para lá, com certeza vai haver produção de proteínas. Beleza. E daí, Zé? Essas proteínas podem ser usadas pela célula ou não. Como assim ou não? Pode ser que essas proteínas sejam mandadas para o exterior da célula. E aí? E daí que essas proteínas vão ter que ser encaminhadas para o retículo, para o complexo Golgi. Né? Aí vem uma importância também do retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático serve como uma estrada. Vamos de novo? Como chama a fábrica onde faz proteína? É o ribossomo, que pode estar disperso ou grudado no retículo endoplasmático. E depois, essas proteínas vão passar por uma rodovia, ou uma ferrovia, se você quer. Como chama essa rodovia, essa ferrovia? Retículo endoplasmático. Portanto, uma das funções do retículo endoplasmático é transporte. Beleza. E essa proteína vai ser encaminhada para onde? Complexo de Golgi. Para quê? Lá no complexo de Golgi ele vai ser o quê? Ensacado, empacotado em vesículas. E aí, quando ele for empacotado em vesículas, agora o complexo de Golgi vai soltar essa vesícula. Essas vesículas vão até a periferia da nossa célula, que é a membrana plasmática, e ali ela solta para o exterior. Portanto, uma das funções do complexo de Golgi é empacotar, armazenar, que pode armazenar também, e pode eliminar. Tá legal? O complexo de Golgi faz isso. Aí vem a pergunta seguinte: existe um complexo de Golgi, gente, super, hiper importante, que ele tem um nome especial, que eu não sei se você lembra, ele fica bem na ponta do espermatozoide. Lá na ponta do espermatozoide existe um complexo de Golgi. Este complexo de Golgi tem um nome especial. Alguém lembra o nome dele? Não? Guarda assim, ó, a palavra acro. Acro significa na ponta. Então ele vai ficar na ponta do espermatozoide, o acrossomo. Para que serve o complexo de Golgi mesmo? Empacotar substância e eliminar a substância. Bom, e por que na ponta do espermatozoide vai ter um complexo de Golgi lá? Simples. O complexo de Golgi, o espermatozoide, a função do espermatozoide não é invadir o ovócito 2? Como é que ele vai invadir lá? Sendo que, não sei se vocês lembram de eu falar isso em aula, que em volta do ovócito eu vou ter camadas ali super importantes, e essas camadas não vão deixar nem com reza brava de ninguém entrar nesse ovócito. Alguém lembra de algum nome de alguma estrutura que tenha no ovócito, gente, que impede a entrada de qualquer coisa no ovócito? Isso. E corona radiata, isso. Corona radiata e zona pelúcida. O que é isso, Zé? Gente, isso são estruturas que nem porta trancada a 7 chaves. Nada entra. Vírus e bactérias, impossível entrar. Mas, porém, contudo, todavia, na ponta do espermatozoide,
solta-se uma substância química. Essa substância química é chamada ácido, o nome já está falando é o ácido, ó, ácido hialurônico, com H que escreve, ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico vai conseguir afastar essas microcélulas, gente. É microcélulas mesmo que formam a coluna radiata, ali a zona pelúcida. De maneira que o espermatozoide vai arrombando tudo aquilo ali. Tá? E quem que é que produz a substância mesmo? Não é que quem produz, quem solta a substância? Complexo de Golgi. Tem nome esse complexo de Golgi? Tem. Chama acrossomo. Tá? E aí, nessa ida do espermatozoide rompendo estruturas, ele vai perdendo, gente, vai esfolando a cabeça dele, vamos dizer assim, da cabeça do espermatozoide, ele vai rompendo tudo. Por isso que o espermatozoide não entra na célula. Isso é no ovócito 2. Ele não entra. Na verdade, ele vai arrombando tudo ali. Quando ele consegue quase que entrar, na verdade, ele só solta o núcleo dele, que a gente chama de pronúcleo, né? É o núcleo masculino que vai encontrar com o núcleo feminino. E esta união ali que forma o que a gente chama de óvulo, e em seguida o óvulo já é o zigoto. Tá? Então, gente, nós somos muito mais da nossa mãe do que o nosso pai, porque o nosso pai só contribuiu com o núcleo. Quer dizer que a parte do hialoplasma, isso é o citoplasma da nossa célula, praticamente veio da nossa mãe, entendeu? Beleza? Então, respondendo o que está perguntando aqui, o nome da organela é complexo de Golgi. Tá? E qual que é o nome da estrutura que fica do complexo de Golgi lá na ponta, que tem tudo a ver com reprodução humana? Acrossomo. Então vamos colocar isso, ó. Complexo de Golgi, tá? Ou complexo golgiense, tudo. E o nome da ponta lá é o acrossomo. Quem quiser colocar até mais coisas, pode escrever que a substância que é eliminada pelo acrossomo é o ácido, principalmente o ácido hialurônico. Tá bom? Eu coloquei o desenho aqui para você guardar, ó. Olha aqui um desenho do complexo de Golgi, tá bom? Tá vendo o tanto de vesículas que eles soltam aqui, ó? São vesículas secretoras. Aí, ó, vocês lembram de algumas palavrinhas mágicas assim que eu passei em aula? Alguém sabe falar para mim qual a diferença de secreção e de excreção? Isso. Isso. Então, a gente usa a palavra secreção aqui, porque com certeza o complexo de Golgi, na maioria das vezes, elimina uma coisa boa. Tá? É esquisito falar que vai eliminar uma coisa boa, né? Mas com certeza aquilo ali vai ser útil, né? Em torno da célula onde já está eliminando. Então aí o nosso complexo de Golgi. E aí eu coloquei espermatozoide aqui, tá vendo? Tá vendo aqui na ponta do complexo de Golgi onde está essa parte esbranquiçadinha? Aqui o acrossomo, ó. Acrossomo ou acrossoma, tanto faz, tá? Isso aqui é o complexo de Golgi, onde solta o ácido hialurônico. Lembrar que as mitocôndrias ficam aqui, ó, na parte intermediária, né? Aqui, outra coisa que é interessante você lembrar das aulas é que esse rabinho aqui, ó, essa cauda, ela é feita graças a uma organela. Alguém lembra qual que é o nome da organela? Centríolo. O centríolo é responsável por fazer o quê? Cílios e flagelos, lembra? Tá bom? Beleza, ó como que tá saindo um punhado de coisa. Gente, agora vamos aproveitar a aula e relembrar as organelas. A gente não pode ficar só nessas organelas, né? Porque não vai cair só complexo de Golgi, tem que saber das outras organelas. Então vamos relembrar a aula. Nós temos 3 tipos básicos que pode cair no vestibular de células, não é isso? Uma célula mais simples que tem, que é a célula procarionte, que é a célula bacteriana, né? Beleza? Vamos ver o que tem numa bactéria? Uma bactéria ela é formada por plasmídio. Agora para um pouquinho. Quem lembra o que é plasmídio? Ajuda aí, quem ajuda? Isso. É puramente DNA, tá bom? São DNA soltos. Inclusive as pesquisas que a gente faz, gente, tá? De quando a gente fala em DNA,
pode ter certeza que a primeira coisa, falou em DNA, é evidente que a gente não faz isso em nenhum animal, e nenhum, principalmente o ser humano, a gente não vai fazer pesquisa nenhuma em cima disso. Todas as pesquisas e todas as experiências são feitas em DNA de células bacterianas. E aí vem a pergunta lá de vestibular para vocês, ó. Por que a gente usa o DNA de uma bactéria e não o DNA de um outro ser? A resposta que vocês vão dar, né, olha só, é pela capacidade de reprodução da bactéria. Isso é, quando eu pego um DNA e coloco, né, um DNA que eu queira estudar, um pedaço do DNA, a gente vai estudar isso em genética daqui a um tempo, daqui a uns dias. Um pedaço do DNA chama gene. Tanto é que a palavra genética é estudo de genes. Genes é um pedacinho do DNA. Esse pedaço do DNA, que tem uma informação genética, uma informação que vai formar o nosso corpo, por exemplo, tá? Qualquer pedacinho do nosso corpo é formado graças a uma informação genética. Essa informação genética é dada pelo gene. O gene é um pedacinho do DNA. Então a gente pode pegar esse gene e colocar lá na bactéria. E essa bactéria eu posso fazer estudo por quê? Porque a bactéria, gente, ela reproduz a cada 20 minutos, para você ter ideia. Eu já falei isso em aula. Então, o poder de reprodução é enorme. Então, quando eu coloco um DNA, olha só, uma partículazinha de DNA nosso numa bactéria, daqui a pouco eu vou ter zilhões de DNA nosso para poder fazer pesquisa. Entendeu? E tudo isso é colocado nos plasmídeos, que estão de vestibular, hein? Plasmídio. Bom, o que mais? Eu tenho ali o nucleóide. Por que eu não chamo núcleo, hein? Porque bactéria não tem núcleo. Porque quando eu falo a palavra núcleo, subentende-se que eu vou ter DNA e em volta daquele DNA vai estar protegido com a carioteca. Como não tem carioteca, tá? E vai ter o DNA disperso, eu posso chamar esse DNA disperso de quase núcleo, ó, nucleóide. Tá bom? O que mais que eu vou ter ali? Eu vou ter ribossomo pra caramba. Entre aspas, a única organela que vai ter. Organela, entre aspas, você já sabe por quê, porque não é membranosa, tá? Então, a única organela que vai ter nas bactérias são, no caso, os ribossomos. Tá? O que mais? O hialoplasma. O que é hialoplasma? É a substância aquosa que tem ali. Ali que tem sais minerais e água. Tá tudo ali. Tá? Lembrar que qual a diferença de citoplasma e hialoplasma? Citoplasma é quando eu estou falando das substâncias, água e sais minerais, juntamente com o quê? Juntamente com organelas, juntamente com DNA, no caso, tal, não importa a substância que tem ali, essa junção toda a gente chama de citoplasma. Agora, hialoplasma é puramente água e sais minerais que vão estar ali. Tá bom? Oi. Produz reação química. Entendeu? As reações químicas que vão acontecer, por exemplo, está acontecendo uma reação química. E essa reação química acontece normalmente em nível do hialoplasma mesmo. O que é hialoplasma que eu falei agora de pouco? Hialoplasma é água e sais minerais. Acontece que as reações químicas que podem acontecer, pode acontecer no hialoplasma. Então, o produto dessas reações químicas, a gente pode chamar de metabólitos. Tá? Vamos guardar essa palavra já que você falou, gente. Metabólitos vem da palavra metabolismo. Metabolismo significa conjunto de reações químicas. E aí vem outras subpalavras, vamos dizer assim. Subpalavra que eu estou querendo dizer, subprodutos da palavra metabolismo. Metabólitos vem a palavra agora catabólitos e anabólitos. Então vamos guardar isso? As reações químicas que acontecem numa célula, o conjunto delas, a gente chama de metabolismo. Tá? E o produto que vai acontecer ali dessas reações químicas pode ter dois nomes. Pode ser anabolismo ou catabolismo. O que significa isso? Catabolismo veio, né, de uma quebra de uma substância química. Vamos guardar isso. Ó. Imagina uma reação química em que A vai somar com B. E eu vou ter o quê? A junção de A com B, eu vou ter C. Entendeu? A com B forma C.
Então houve uma junção ali, né, para formar C. Mas pode ter uma reação química em que C é quebrado em A e B. Tá entendido? Essas reações químicas chamam metabólitos, que são os componentes que vão formar as reações químicas. Tá? Todas as reações químicas. Agora, quando eu estou juntando, é um anabolismo. Quando eu estou quebrando, é um catabolismo. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, por exemplo, ó, A tá aqui, ó. Eu vou somar com B. Isso aqui é uma reação química. Esta reação química está acontecendo lá no interior da nossa célula ou no interior da célula da bactéria. E está formando C. Por que está formando C? Porque a bactéria está precisando de C. Está precisando. Então eu vou pegar um composto químico aqui, ó, pode ser um elemento químico qualquer, elemento com outro elemento e vai formar uma substância. Isso aqui é uma reação química, está acontecendo um metabolismo aqui. Só que aqui, ó, está acontecendo o quê? A formação de alguma coisa. Se está formando alguma coisa, então eu vou chamar essa reação de anabolismo. Tá? Ó. Tá? Anabolismo. Olha só. Anabolismo. Agora, pode ter uma reação inversa. Isso é, imagina que a bactéria capturou uma substância. Ela capturou. Essa substância que ela capturou, do meio externo, eu vou chamar ela de C. Só que você concorda comigo que C é muito grande. Então ela vai quebrar esse C em A e B. Tá? Se ela está quebrando, ó, em A e C, isso aqui eu vou chamar de catabolismo. Tá bom? Essa reação química aqui, ó, é de catabolismo. Então eu posso falar que esses produtos aqui, ó, esses produtos aqui, A e B, a gente pode falar que são catabólitos. Gente, eu preciso que você guarde isso, tá? Isso cai também, hein? Catabólitos são os produtos que vieram de um catabolismo. Catabolismo é uma reação química de destruição, de quebra. Tá bom? Vocês aprendem isso em química. Olha se vocês lembram disso em química. Se vocês estudaram. Reação de síntese de análise. Alguém estudou isso? Reação de síntese de análise? Já, gente? Não? Reação de síntese é juntar. Reação de análise é quebrar. Entenderam? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só pegar. Eu queria ver se. Deixa eu colocar aqui para ver se está aparecendo. É engraçado que para mim não está. Ah, está aparecendo agora. Beleza. Não, só para ver se o vídeo está indo direitinho aqui. Eu estava olhando no meu celular, se dá para ver, sabe? Está passando, está gravando. Bom, o que mais que eu preciso que você saiba aqui? Os outros componentes, ó. Membrana plasmática, né? Mesossomo, aqui tem uma parte interessante. Olha, dá para você ver aqui que na membrana plasmática fez uma voltinha aqui, parece uma montanha, gente. Isso que chama mesossomo. Olha isso que não lembra. Vocês ouviram falando agora de pouco que a nossa mitocôndria era uma bactéria? E se eu desenhar uma mitocôndria, vamos desenhar uma mitocôndria aqui do lado? Olha aqui, ó, uma mitocôndria. Não é verdade que vocês aprenderam que o desenho da mitocôndria é assim, ó? Isso tem as cristas mitocondriais? Que vocês lembram disso. Repara agora, ó, isso aqui é uma crista mitocondrial, vamos dizer assim. Entenderam? Aqui está montado só um mesossomo, ela pode ter mais. Esses mesossomos a gente conhece como crista mitocondrial, se a gente for pensar na relação bactérias e mitocôndrias. Então, se eu perguntar no vestibular para vocês assim, ó, para que serve o mesossomo? O que vocês vão falar? Pois é, exatamente. Lembra que na crista mitocondrial, gente, é que vai acontecer a cadeia transportadora de elétrons, lá que vai ser a maior produção de energia, tá lembrado? Tá lembrado que lá a respiração celular é dividida em glicólise, ciclo de Krebs e
cadeia transportadora de elétrons. A cadeia transportadora não acontece na crista, então a crista lembra o quê? O mesossomo, tá bom? Isso cai. A parede celular, tá aí a parede celular, né? E tem algumas bactérias que podem ter cápsulas, tipo o vírus, né? O vírus pode ter cápsula ou não, tá? A bactéria pode ser que não tenha cápsula, tá? E bactéria também pode ser que não tenha esse flagelo enorme aqui. Eu coloquei porque vai que eu não ponho. Se fosse, nossa, eu nunca vi bactéria com rabinho, mas pode existir, tá? Bom, agora as nossas células, ó. Eu vou falar o nome das organelas que estão aí dispostas, olha. Olha se vocês lembram. O que é cromatina mesmo? Cromatina é o conjunto dos cromossomos que estão lá no núcleo, tá? Só tem uma coisa interessante, lembrar, gente, qual que é a diferença, pode cair isso na prova, e já caiu no Unicamp. Se cair para vocês assim, qual que é a diferença de cromatina e cromossomo? Gente, cromossomo, a gente usa a palavra cromossomo somente. Porque a gente usa, né, normalmente qualquer coisa que a gente fala em DNA, lembra de cromossomo. Na verdade, cromossomo, ele só existe quando ele está duplicado e está totalmente enroladinho. Isso está condensado. Tá? Quando ele não está duplicado e está condensado, ele está tudo disperso lá no núcleo. Se ele está totalmente disperso, tá? Isso chama cromatina. Tá bom? Entenderam? Então, de que é feita a cromatina? De DNA. De que é feito o cromossomo? De DNA. Então, qual a diferença? É que um está condensado e duplicado, e o outro não, está totalmente solto, disperso no núcleo. Deu para entender a diferença, gente? Isso caiu no Unicamp, e não foi uma vez, não. Tá? Precisar de auxílio, me avisa. Oi. Então, cromátide é uma parte do cromossomo. Deixa eu fazer o desenho aqui do lado. Ó. Então é assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu fazer 5, 6. Ó, tá vendo tudo isso que eu tô montando isso aqui? Tudo isso aqui, esse rolo todo aqui é cromatina. Tudo isso aqui. Agora eu vou tirar um desse daqui. Gente, tomara que vocês entendam, porque é chato mesmo entender isso aqui. Eu vou tirar um fio desse aqui, ó. Isso aqui chama cromonema. Tá? Agora eu vou pegar esse cromonema e vou pegar e duplicar esse cromonema, ó. Cromonema duplicado. Agora eu vou pegar e enrolar esse cromonema, ó. E tem enroladinho, ó. Olha só. Isso aqui é o cromossomo. Tá enroladinho. Agora, cada parte dessa aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui chama cromátide. E essa parte chama cromátide. Vamos de novo tudo? Como chama essa bagunça aqui em cima? Cromatina. Eu vou tirar um fio da cromatina. Cromonema. Eu vou pegar o cromonema e duplicar o cromonema. Tá duplicado o cromonema. Agora esse cromonema vai ficar duplicado, agora enrolado. Se ele estiver enrolado, eu vou chamar ele isso aqui de cromossomo. Isso aqui é o cromossomo. Ô Zé, como é que chama cada parte do cromossomo? Essa parte daqui do cromossomo, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu mudar de cor, só para poder ficar bem claro aqui, ó. Peguei a borracha aqui, deixa eu colocar aqui. Azul. Ó, essa parte que tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui chama cromátide. Isso aqui, cromátide. Então, significa que o cromossomo tem duas cromátides. Quando o cromossomo se separa lá na divisão celular, gente, eu vou ter uma cromátide aqui, uma cromátide aqui? Não, não vai existir cromátide mais. Cromátide só existe quando existe cromossomo. E isso já caiu em vestibular. E é para quebrar a cabeça mesmo, tá bom? Ô Zé, como é que chama cada parte dessa aqui? Então, isso aqui significa, gente, que formou um cromonema. Tá? Depois vários cromonemas aqui formam cromátide aqui, ó. Cromátide aqui e cromátide aqui, ó. Depois numa célula dividida. Então, aqui eu tenho a cromatina. Cada linha dessa daqui, ó, da cromatina é um cromonema. O cromonema vai se duplicar.
A hora que ele se enrolar, ele vira cromossomo. E cada cromossomo vai ter 2 cromátides. Na hora que ele se separa, não vai existir cromátide mais. Ele volta à condição lá no começo, ó, de cromonema, que o conjunto forma cromatina. É muito bagunçado? Gente, deu para entender? Vocês conseguiram entender? É muito. Não precisava nada disso, né? Exato. Isso. E cai, gente. E cai isso no vestibular. Cai, hein? Tá? E depois eu vou voltar a falar disso, porque eu vou fazer revisão na outra semana, ou nessa semana mesmo, dando aula para vocês. Eu vou pegar e vou falar de novo para vocês, dando exercício de divisão celular. Aí eu volto com desenho, né, para poder lembrar melhor. Tá? Então, lembrar que essa estrutura que fica em volta chama carioteca. Dá para perceber que na carioteca tem vários furinhos. Você vai ver que vai ter um exercício daqui a pouco perguntando por que tem furinho na carioteca. É simples, porque os RNAs que estão sendo feitos aqui dentro, o RNA, ele vai ter que sair, né, do núcleo até o citoplasma, né? Ele vai sair por esses porozinhos aqui. Esses poros aqui tem até nome de anule, né? Tá? Essa massa enorme que chama nucleolo. Alguém sabe o que é o nucleolo? Ele é feito de... Isso. É ali, gente, a fábrica dos ribossomos, porque o RNA ribossômico é dali. Isso cai também. Beleza? Essa junção de cromatina, a carioteca que fica em volta e o nucleolo que está lá dentro, eu não escrevi ainda, mas existe um líquido aqui dentro chamado cariolinfa, tá? Eu não coloquei. Cariolinfa, ou carioplasma, tá bom? A palavra cario significa núcleo. Essa junção é o núcleo. Então o núcleo é formado de quê mesmo? De carioteca, né? De carioteca. Lá dentro da carioteca que eu tenho mesmo, eu tenho cariolinfa, que é um líquido, né? Não precisa guardar. Mas aí vai ter a cromatina, que é o puro DNA, tá? E vai ter o nucleolo, que são ribossomos de reserva, né? Que na verdade não é ribossomo, você tem que falar RNA ribossômico, tá? Depois, o que eu vou ter em volta? Olha só, tomara que você consiga enxergar direitinho as setas aí, ó. O RNA, o retículo plasmático rugoso. Depois eu tenho o complexo de Golgi, né? Olha aí. Tá? Tem o retículo plasmático liso, tá? Que é essa partezinha aqui, ó, o liso. Depois eu tenho lá em cima a membrana plasmática, tá? Aqui, ó. A linha está mostrando bem a membrana plasmática. Depois eu tenho o hialoplasma, né? Que é o líquido que fica ali no interior que forma o citoplasma, né? Depois eu tenho esse tanto de bolinha aí, que seriam os ribossomos, tá? Depois eu tenho essa estrutura aí, que é responsável pela divisão celular, que são centríolos, tá? E tem as mitocôndrias, tá legal? Fora as mitocôndrias eu tenho essas bolinhas aqui, estão cortadas essas bolas, gente. Mas aqui eu tenho o que? Os lisossomos e os peroxomos, né? Tá? Peroxomos e lisossomos, ó. Vamos relembrar as funções dessas organelas, tá bom? Agora, a célula vegetal, o que ela tem de diferente que você precisa guardar? Fala para mim quais as estruturas que tem na célula vegetal e não tem no animal. Simples, né? Olha, aqui, ó, essa estrutura, não sei se dá para você poder ver aqui que eu estou marcando em azul aqui, ó. Isso aqui é o plasto, né? Não vai ter na célula animal. Essa estrutura enorme aqui é o vacúolo. Vacúolo não tem na célula animal. Tem vacúolo digestivo que é pequenininho. Se perguntar para vocês, tem vacúolo na célula animal? Aí você fala assim, depende. Existe o vacúolo digestivo que é pequeno. Agora, vacúolo no sentido de reserva de nutrientes, aqui armazena nutrientes, gente. Isso aqui é super importante para a célula vegetal, porque aqui tem controle osmótico, tá? Aqui tem água que faz controle osmótico. Aqui tem um punhado de sais minerais, tá? Aqui tem reserva de substâncias orgânicas aqui dentro, tá bom? É a segunda grande diferença. E a terceira grande diferença é a parede celular. Então, se perguntar numa prova para vocês, fale para mim a diferença de uma célula animal e vegetal. Aí você vai colocar célula vegetal
Tem. E na célula animal não tem. Você vai colocar parede celular, plasto e vacúolo. Tá bom? Agora fala uma coisa que tem na animal e não tem de jeito nenhum na vegetal. Alguém lembra? O que tem na animal? Centríolo é uma. E outra? Alguém mais? Uma outra organela. Que não tem na vegetal. Lisossomos. Tá bom? Tem que guardar essas duas. Centríolo e lisossomos. Beleza, gente? Deu para entender a diferença? Isso cai bastante, hein? Bom, primeiro lá que eu preciso que você guarde ali, ó, começando igualzinho a célula animal, ó, tem a cromatina, que fica lá no núcleo, né? Tem o nucleo. Oi. Então, Amanda, o pior é que tem, já caiu isso no vestibular também. Sabe? Só que eles não colocam errado, não. Se você quiser colocar, pode colocar. Mas é o seguinte, já foi achado. Nos livros modernos, se você procurar edições de agora, de 2010 para agora, sabe, edição moderna, edições antigas, antes de 2010, fala que peroxomos só tem na célula vegetal. Desculpa, só tem na célula animal, peroxomos. Mas eles já acharam peroxomos na célula vegetal. Tá? Então você não pode escrever mais peroxomos. Você pode colocar peroxomos, mas escrever um asterisco lá que não era encontrado, tal, se quiser colocar, tá? Mas hoje em dia já acharam. O que mais? O núcleo é formado então de igualzinho na célula animal, né? Ó, tá? A nule, não sei se você lembra que eu falei agora de pouco, a nule são os poros que tem na carioteca, tá? Por ali que saem as substâncias do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. É evidente que precisa entrar. Vamos ver, gente, se vocês estão lembrados mesmo. Olha, vai ter uma questão daqui para frente daqui a pouco, que é assim, por que servem esses anules? O que é anule mesmo? Poros. Gente, por que tem poros? Gente, é óbvia a resposta, é muito fácil. Essas substâncias que são produzidas no interior do núcleo e que tem que ser jogada para o exterior, portanto, jogada para o citoplasma. E é evidente que coisas que são feitas no citoplasma são jogadas para o núcleo. Fale para mim uma coisa que é feita no citoplasma e tem que ser jogada no núcleo. Simples, proteínas. E isso cai no vestibular. Agora, atenção para a pergunta. Quem sabe falar para mim qual é a principal proteína que é fabricada no citoplasma e precisa ser jogada lá no núcleo? Que é imprescindível, que precisa existir no núcleo. E além de você responder para mim qual é o nome dessa proteína, você tem que falar qual a importância dela de estar existente lá no núcleo. Alguém lembra? Desculpa. Muito bem! Parabéns, é isso mesmo. Parabéns, é isso mesmo. Histonas. Histona é uma proteína. E ela é feita. Gente, é proteína, então é feita lá nos fibossomos do retículo plasmático rugoso. E ela precisa ser jogada lá no interior. Né? Então ela tem que passar pelo anule e vai cair lá no núcleo. Por quê, hein? Qual que é a importância? Isso. Gente, não são, a cromatina não é um tanto de fiapinho que eu falei pra vocês? Você já imaginou? Eu vou dar um exemplo pra você. O meu fone de ouvido aqui, não sei se acontece com o teu. O meu fone de ouvido é durinho pra caramba o fio. Mas basta eu ficar virando ele um pouco aqui, ele vai se enrolando, virando um nó aqui. Já aconteceu de formar nó aqui no meu cabinho aqui de fone de ouvido. O que eu tô querendo dizer? Gente, você já imaginou formando nós ali dentro? Então, o que acontece? Eu preciso de um bastão em que essa cromatina, portanto, o nosso DNA, vai se enrolando. Ele vai enrolando, né? Nós vamos estudar isso de novo, gente, na genética. Ele vai se enrolando ali, formando verdadeiros carretéis. Carretéis. Acho que todo mundo conhece os carretéis, né? Ele vai formando ali. A gente chama de solenoides. Esses solenoides você aprende em elétrica. Não sei se vocês já estudaram, se não estudaram, vão estudar, ou se, eu nem sei se faz parte da matéria mais de vocês de física,
em eletricidade, mas você aprende na faculdade, com certeza, de física, solenoide, sabe? Então vai formar solenoides, é tudo enroladinho. É como se fosse um fio elétrico que tem que ser jogado, colocado em carretéis, entendeu? Esses carretéis nada mais são do que estonas. Para que serve? Para organizar, para ele não se misturar tudo, virar uma bagunça ali dentro, entendeu? A gente tá dando para revisar tudo direitinho? Dá, né? Oi. Tudo. Tudo fora. Tudo fora. Gente, lembra quando eu passei para vocês duplicação do DNA? Não sei se vocês lembram que tem aquelas enzimas que são colocadas ali, tudo. Eu não vou falar nada agora para a aula não ficar enorme, porque eu preciso fazer os outros exercícios, mas eu vou passar para vocês, gente, para a gente poder relembrar disso, tá? Eu não sei se vocês lembram da duplicação do DNA. Então eu vou montar aqui para vocês em figura, mostrando direitinho, tá? Falei, bom, enfim, eu vou dar esse pedacinho da aula para vocês, tá? E aí você vai ver que é cheio de enzimas. Está cheio de enzimas, com certeza vieram lá do citoplasma para o núcleo, passando pelos poros, tá bom? E a principal componente que tem do núcleo que vai passar para o citoplasma é o RNA, tá bom? Continuando, ó. Eu tenho ali o vacúolo, né, que eu falei para vocês. Tem o hialoplasma, né, que é a substância básica ali de água e sais minerais, tá? O plasto, ó, que vai fazer a fotossíntese, as mitocôndrias. Lembrar, gente, que cai isso pra caramba em prova, de novo, ó. Lembra que caiu agora no exercício sobre endossimbiose? Não falei o que é endossimbiose? Ah, são células que englobaram bactérias, tá? Lá no começo da vida, origem da vida. Beleza. Quais são essas organelas? Não é só mitocôndria para colocar no vestibular, hein? Vocês vão falar que na endossimbiose houve formação de duas organelas. Só que nos animais não tem o plasto, né? Mas nos vegetais eu vou encontrar plasto e mitocôndrias, tá bom? Então, tanto o plasto quanto as mitocôndrias vieram de uma teoria endossimbiótica, tá bom? Lembrar que o plasto tem DNA próprio, tá? Mitocôndria e plastos têm DNA próprio. O que mais que tem aí? Tem o complexo de Golgi. O que mais? Tem os retículos plasmáticos rugoso e o liso. Aí, ó, tá? Tem ali a parede celular, que é para proteção, né? Alguém entrou. Espera um pouquinho, deixa eu ver o que eu faço. Só um minuto, gente. Beleza, deu certo. Para me permitir. Aí, gente, tá? Que mais que eu preciso? Ó, mais sobre células. Ó, olha quanta coisa eu passei para vocês. Agora falando direitinho da função de cada organela, tá bom? Vamos começar aqui, ó, do superior superior do lado esquerdo meu. De vocês também, ó, superior esquerdo. Complexo de Golgi. Para que serve o complexo de Golgi mesmo? Tá? Funções, ó, não sei se dá para vocês lerem direitinho, qualquer coisa vocês dão um aumento no celular de vocês aí. Função, ó. Acúmulo, quer dizer, esse acúmulo aí é reservar, tá? E eliminação de secreções. E atenção agora para uma coisa interessante. Síntese de carboidratos. Aí você fica assim, ó, Zé, não entendi esse negócio não. Síntese de carboidrato? Mas quem faz carboidrato não são os plastos lá nas plantas? Verdade. Mas atenção, essa síntese aqui, ó, síntese de carboidrato, significa lá no complexo de Golgi que faz a junção de glicose, que com certeza nós comemos, e a glicose entrou na nossa célula. Essa glicose entrou na nossa célula, muitas vezes a glicose precisa juntar com uma proteína. Eu acho que todos vocês já viram falar na palavra glicoproteína. Né? Então o que é a glicoproteína? É uma proteína ligada a um carboidrato. Glicoproteína. Esse glico aí é de carboidrato. Quem faz essa síntese
o complexo Golgi, gente, isso cai em prova, tá bom? Então, quem faz a união de substâncias orgânicas, né? Por exemplo, ó, lipoproteína, glicoproteína. Essa junção, quem faz são os complexos Golgi, tá bom? Ó, agora o lisossomo todo mundo sabe, né? É a digestão, tá? Depois, retículo plasmático granuloso ou rugoso, tanto faz. Ele é rugoso porque tem ribossomos, né? Então, o que, que vocês vão colocar? Transporte e síntese de proteínas, tá? Transporte e síntese de proteínas. O centríolo agora, para que serve o centríolo? Centríolo é para fazer cílios e flagelos, tá bom? E o que mais que ele vai fazer? Ele vai fazer fibras lá no interior, gente. Fibras proteicas ele consegue fazer. Não sei se você lembra, é ele que é super importante para fazer aquelas fibras do áster, aquelas fibras do fuso. Aquilo ali nada mais é do que são fibras proteicas, tá? Outra coisa que eles podem fazer, gente, a nossa célula tem um determinado formato, né? E ela consegue ter um determinado formato, ela não é molenga, ela não fica mudando de forma. Ela tem uma determinada resistência. Alguém lembra o que é dado essa resistência na célula? Não sei se vocês entenderam a pergunta. Eu olho para uma célula, essa célula é um cubo, por exemplo, é trapezoide, ela tem um determinado formato. Ela não fica se mudando de forma. Ela tem uma determinada estabilidade. Se eu pudesse colocar ela 1 trilhão de vezes maior do que ela e pudesse mostrar para vocês ali, eu apertando ela tem uma determinada firmeza, uma resistência. Alguém lembra quem que dá essa resistência a ela? Isso, citoesqueleto. Nada mais é do que são fibras proteicas, tá? Isso tudo tem tudo a ver com os centríolos, tá bom? Então, participação da divisão celular, que é super importante, lembrar das fibras do fuso, fibras do áster. Eu vou relembrar com vocês em próximas aulas, corrigindo o exercício, tá? E formação de cílios e flagelos, tá bom? Próximo, retículo plasmático agora não granuloso, portanto liso. Ele serve para transporte? Também. Enquanto os dois, no caso, servem para transporte, enquanto o rugoso serve para fazer síntese de proteínas, este outro que é o liso, ele serve para fazer lipídios, tá bom? Ih, eu coloquei lá em cima primeiro, desculpa. Eu fui lá em cima, eu pensei que eu ia começar aqui embaixo, olha lá. Gente, mitocôndria, todo mundo sabe a respiração, né? O ribossomo para fazer proteínas, né? Fácil. E o retículo plasmático liso é para fazer o que mesmo? Para fazer, além do transporte, síntese de lipídios, tá bom? E tem um punhado de coisa aqui, olha lá, ó. Transporte, síntese de esteroides. Gente, esteroides, lembrar que são lipídios, tá? Beleza? Ajuda a formação de hormônios, tá? E ajuda no transporte, condução de substâncias, tá bom? Isso é para poder relembrar as organelas. Ei, vocês ajudam a fazer esse exercício aqui, gente? Não tá na folha de vocês, mas é um exercício bem bobinho. Alguém fala para mim as letras aí, ó, para eu colocando aqui. Que letra que eu devo colocar aqui na primeira aqui, ó? F, ajuda então aí, ó. F. Próxima letra. C. Próxima letra. E. Ribossomos. Letra E. Aqui. Próxima. Isso. Letra A. Falou em transporte, lembrar de retículo. Armazena. Isso, porque na verdade você poderia colocar retículo. Se pudesse colocar duas aqui, você poderia colocar, né? Deixa eu ver, alguém entrou. Aqui. Beleza. Ó, aí armazena, no caso vai sobrar a letra D aqui, né? Opa. E aí só sobrou, né, a letra B, né?
Beleza, gente? Eu vou passar para vocês depois em forma de me chama de PDF, tá bom? A próxima, quarta questão, ó. As células animais possuem núcleo delimitado por um envoltório poroso. Atenção, poroso. Ó. O nosso núcleo é delimitado por um envoltório poroso. Aí você já sabe até o nome deles. Você já sabe que eu estou falando de carioteca, né? Que você já está falando de envoltório. E está falando poroso, aqueles poros se chama nulli, lembra? Nulli. Que funciona como uma barreira entre o material nuclear e o citoplasma. As células vegetais, apesar de possuírem um núcleo similar, diferem dos animais por apresentarem um envoltório externo à membrana plasmática, que no caso vem na tua cabeça na hora que deve estar falando da parede celular, né? Tá legal? Aí vem a pergunta. Aponte para mim o motivo pelo qual esse envoltório nuclear, portanto a carioteca, por que ela tem que apresentar poros? Né? Muito bobo, né? Muito fácil, não é? Por que tem que ter poros? Simples. Para os produtos que são os produtos feitos no citoplasma ir para o interior do núcleo e os produtos do núcleo ir para o citoplasma. Só que você não pode escrever só isso, né? A gente tem que escrever que produtos são estes. Então você vai falar que os RNAs que são produzidos lá no interior, lá no núcleo, eles indo para o citoplasma, tá? Eles vão passar por esses poros. E enzimas, proteínas, tá? Açúcares que vêm do meio externo ou que vêm do interior do citoplasma, para eles poderem passar para o núcleo, eles têm que passar por esses poros. Então é bem bobinha a questão, né? Beleza? Agora vem a letra B, cite funções da parede celular. Tá? Qual a principal função? Tá? E o principal componente químico? Lembra o principal componente químico? Eu falei isso na hora que fala dos elementos químicos. Fala para mim, qual é o elemento químico? É. Isso. Vocês vão falar da celulose, mas e se eu falar de um sal mineral? Bom, a resposta, gente, é celulose, tá bom? Você não tem que pensar nisso mais, tá bom? Mas se for falar, ó, falou em plantinha para vocês e falou de elemento químico, falou em planta, eu tô falando de constituição, tá? Eu não tô falando de absorção, não. Tá? É claro que quando eu falo de plantinha de absorção, de meio assim, você vai lembrar de outros componentes. Mas se cair no vestibular algum sal mineral, tá? E falou de planta, de constituição de parede, constituição de organela, falou de constituição, você lembra de que mesmo? Magnésio, tá bom? Beleza? Falou de plantinha de sal mineral constituindo planta, você vai lembrar de magnésio. Falou de parede celular e falou da constituição química dela, aí é um carboidrato, igual o Abner falou ali, né? Mas o Henrique pegou e falou, porque aí você tem que lembrar que você não pode colocar só carboidrato, porque com certeza está perguntando mais específico, tá? Então tem que lembrar na hora de qual é esse carboidrato. Beleza? Aí tem que lembrar da celulose. Lembrar, gente, vamos relembrar? O carboidrato mesmo, a gente tem os carboidratos que a gente divide em monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Celulose é mono, di ou poli? Quais são os polis? Quais são, quantos são que caem no vestibular? Isso, isso, isso. Faltando um. Irmão do glicogênio. Não, na sacarose não. Irmão do glicogênio. Não. O glicogênio está para os animais, assim como o que está para os vegetais. Por que existe amido? Aí agora foi fácil, tá vendo? Guardar assim, ó. O glicogênio é um produto de reserva animal. Vegetal é o amido. Agora, o que constitui parede celular? Parede celular é celulose. Mas e nos animais? Tem parede celular? Aí você vai lembrar de uma parede grossa pra caramba. Que encontra em que bicho, hein?
A celulose está para as plantas, assim como o que está para os animais? Quitina. Falou em quitina, eu tenho que lembrar de que animal? Isso. Na verdade, você vai falar artrópodes, tá? Porque não é só insetos, tá bom? Tá? Mas aí o principal artrópode é o inseto, tá? Porque no caso os componentes, por exemplo, dos crustáceos, não sei se vocês lembram das aulas, eu vou também fazer revisão com vocês. Mas enfim, no caso dos crustáceos, eles são duros pra caramba, não é por causa de quitina, né? Já é calcário mesmo, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos ver qual seria a resposta. É necessário haver trocas de material, né? Como nucleotídeos. O que são nucleotídeos mesmo? Nucleotídeos é a menor parte do DNA. Você trocar isso, né? RNA, proteínas, tá? Que vão sair do núcleo, vão lá no citoplasma para o núcleo, tá bom? Foi falado isso bastante já, né? E qual que é a função da parede celular? Proteção, né? Além de proteção, sustentação, resistência, tá? A parede celular é formada principalmente pela celulose. Foi fácil, né, gente? Próximo. De novo, ó. Olha lá. Fibroblasto é um tipo de célula encontrada no tecido conjuntivo que sintetiza e secreta glicoproteínas, como, por exemplo, colágeno. Todo mundo já falou em colágeno, né? Aliás, quando esse colágeno teu vai desaparecendo, você vai ficando enrugado, né? Por que uma pessoa vai ficando com rugas ou vai ficando... É simples. Levanta um pouquinho teu braço. Agora, você sabe, tem o cotovelo teu. Do cotovelo seu até o seu ombro. Tem uma papadinha aí no teu braço, não tem? Essa papadinha aí, se ela tiver muito mole aí, ó, tá faltando colágeno, tá? Ela tem que ficar firminha aí, beleza? E no rosto da pessoa, ela vai ficando mais velha, esse colágeno vai sumindo, né? Ele vai pegando a pele e vai ficando enrugada. Algumas organelas citoplasmáticas, como o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi, participam de forma interativa nestas funções. Letra A, qual é o papel de cada organela? Gente, nós cansamos de falar isso, né? Retículo endoplasmático rugoso, para que serve? Transporte e produção, síntese de carboidratos, né? E o complexo de Golgi? O complexo de Golgi é super importante agora. Ó. Não está falando a palavra glicoproteína aqui? Eu não cheguei a falar para vocês que graças ao complexo de Golgi, que vai ter o que mesmo? A síntese disso. Quer dizer que é lá no complexo de Golgi que vai ter ligação entre o glico, que é um carboidrato, com a parte de proteína, né? Então essa junção é feita no complexo de Golgi. Tá legal? E além de tudo, é ele que faz a secreção, não é isso? Indique duas funções do tecido conjuntivo. Agora já muda a aula. Vai para o tecidos. Quantos tecidos existem no nosso corpo? Vai, ajuda aí, gente. Quantos tecidos existem no nosso corpo? Tecido, eu estou falando tecidos principais, né? Não subdivisão deles. Quem lembra? Ajuda? Isso, Lu. Lu, agora você está intimada a falar para mim o nome dos quatro. Vamos, ajuda a Luana agora aí com os quatro nomes. Um deles é tecido conjuntivo, né? Tá falando aqui, já tecido conjuntivo. Tá faltando três, quais são? Qual é o nome do que reveste o nosso corpo? Reveste. Tecido epitelial. Isso. Então tem o tecido epitelial, tecido conjuntivo, quais os outros? Muscular e nervoso. Gente, precisa guardar isso, anotem, pelo amor de Deus. Quais são os tecidos que formam o nosso corpo? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. E é fácil agora, ó. Vamos pensar dos mais fáceis. Os mais fáceis são muscular e nervoso. É fácil. O nervoso serve para quê? O nervoso serve para conduzir o quê? As nossas informações, né? Ó, condução de informação, estímulo nervoso,
condução. Nós vamos estudar isso, tá? Só que nós vamos estudar já em órgãos, lá na frente, sistema nervoso, tá? Mas a condução se dá pelo tecido nervoso. E esse tecido é formado por célula. O nome das células são os neurônios. Então, o conjunto de neurônios ali, que nós vamos estudar, que eles são formados pelos neurônios e pelas neuróglias. Não sei se vocês lembram de ter falado isso em aula, ó. As glias, neuróglias, e mais os neurônios formam o nosso tecido nervoso. Tá bom? Então tem tudo a ver com condução de informação. Tá? Para que serve o nosso tecido muscular? O nome músculo é fácil de se lembrar, né? A gente lembra de movimentos, não é isso? Tá? Movimento, lembrar do coração de batida, lembrar dos nossos músculos, tanto aqueles que a gente chama de musculatura lisa, não sei se vocês lembram da aula, tem os músculos lisos e os estriados esqueléticos. Os estriados esqueléticos a gente manda neles, né? Eu quero mexer a minha mão, eu mexo. Isso ele participa da minha vontade. Então é estriado esquelético. Eu acabei de almoçar, eu não quero que o meu músculo que forma o nosso estômago trabalhe. Não, a gente não tem um poder sobre ele de parar de funcionar. Então o peristaltismo, que é o movimento que tem nos nossos órgãos internos, eles têm vida própria, vamos dizer assim. Você não manda neles. Então esses músculos a gente chama de liso. Então eu tenho um músculo que mesmo? Eu tenho um músculo liso, um músculo estriado esquelético e um músculo cardíaco. Foi dado isso em aula para vocês já. Fazendo uma revisãozinha lá, rápida. Bom, agora os outros dois são mais problemáticos, que é o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Eu vou fazer uma revisãozinha rápida com vocês sobre esses tecidos, tá bom? Bom, vamos lá. Para que serve o ribossomo mesmo, associado ao retículo endoplasmático? Faz síntese de proteína, é fácil, né? Essas proteínas passam para o interior do retículo endoplasmático, né? Vão sofrer a primeira... Não precisa guardar isso não, gente. O que eu quero que você guarde é o seguinte, eu devia ter escrito tanta coisa não. Ribossomo serve para juntar com o retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso por causa do ribossomo, e é graças ao ribossomo que vai fazer síntese de proteína. E o complexo de Golgi, para que serve? Vai fazer a última passagem da glicosilação. Você guarda isso. O que é isso? É juntar uma glicose com uma proteína para fazer a glicoproteína. Tá bom? Dentre as várias funções do tecido conjuntivo, fale para mim as mais importantes. Gente, vem cá. Para você guardar, porque é legalzinho eu contando uma história que eu acho que você não esquece mais. Vamos imaginar que eu vou fazer uma cirurgia em você, e essa cirurgia que eu vou fazer em você é uma cirurgia do teu estômago. É fácil. Basta eu abrir a tua barriga aqui, gente, na altura do umbigo, aqui acima do umbigo um pouquinho, eu faço um corte aqui, eu acho teu estômago em 2 tempos. Tá? E se eu quiser achar teu rim, eu viro você de costas, abre as tuas costas, lateral, direita ou esquerda, eu acho teu rim. Agora, se eu quiser fazer o pâncreas, aí complica tudo. Porque o pâncreas fica atrás do estômago. Um pouquinho abaixo e atrás dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir a tua barriga ali, ó, e eu tenho que pegar e puxar o teu estômago para fora para ter acesso ao teu pâncreas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu faço esse movimento, eu arrebento um tanto de estira. É como se fosse no interior nossa barriga, gente. Os nossos órgãos, ele é todos amarradinhos por um tanto de fibras. Essas fibras são tecidos conjuntivos. Tecido conjuntivo. Então, uma das coisas que mais a gente aprende em provas, assim, que o tecido conjuntivo serve para preenchimento. Gente, fica imaginando que se não existissem esses tecidos, se você ficar pensando na nossa barriga lá no interior, ó, tem o nosso estômago, tem o pâncreas, tem os rins lá atrás, tá, tem o intestino, como que eles ficam ali? Quer dizer, tem espaço entre eles? Era para ter, só que não tem porque ele é preenchido por tecido conjuntivo, para não deixar nada vazio ali dentro da gente, entendeu? Não vai deixar nada para ter o problema correlacionado a bolhas de ar, tudo. Ele é compacto. E é dado isso por fibras de tecido conjuntivo. Então, para eu poder guardar isso, gente, ó, tecido conjuntivo, você vai lembrar de preenchimento. Zé, mas é só isso? Não. Para não ter problema, eu vou mostrar já para vocês aqui, ó, para você não ter problema de guardar tecido conjuntivo. Fale para mim algum nome de tecido conjuntivo. Olha que louco. Para você não errar. Dê exemplo para mim de tecido conjuntivo. Gente, o osso é um tecido conjuntivo.
Só que o nosso sangue é tecido conjuntivo. Então, se eu perguntar para mim, fale para mim funções do tecido conjuntivo. Olha que louco. Você pode falar que o nosso tecido conjuntivo serve para sustentação, mas também serve para transporte. Porque o nosso sangue não é transporte de gases, por exemplo, não é transporte de hormônios. Isso tudo não é feito pelo sangue. O sangue não é um tecido conjuntivo? É. Então eu posso falar que o tecido conjuntivo serve para transporte. Mas ao mesmo tempo, a nossa cartilagem, se você colocar a tua mão na tua orelha, a orelha é firme, é dura. Ela é durinha. Ela é durinha porque tem cartilagem. A ponta do teu nariz é duro. É durinho a ponta do nariz. Não tem osso aqui na ponta do nariz. O nariz nosso tem osso mais na parte de cima. Mas o nosso nariz, a ponta dele tudo aqui é durinha, porque é de cartilagem. A cartilagem, assim como o osso, é tecido conjuntivo. Então, para que serve o nosso osso? Para sustentação. Cartilagem, para sustentação. Então, eu posso falar que o nosso tecido conjuntivo tem mil e uma utilidades. Então, olha quanta coisa para você lembrar no vestibular. Porque se eu falar só a palavra tecido conjuntivo, putz, para que serve isso? Não vai lembrar. Mas se você lembrar dos componentes, fale para mim exemplo de tecido conjuntivo. Você lembra do oposto. Um duro pra caramba, o outro mole pra caramba. Um é o sangue, linfa. O outro é osso, cartilagem. Tem a cartilagem, tem o osso. O outro tem linfa e tem sangue. Olha quanta coisa dá para escrever sobre tecido conjuntivo. Tá? Então você pode colocar sustentação, tá aqui, ó, sustentação. Tá? Preenchimento, igual eu falei para vocês. Proteção. Gente, o nosso crânio não é feito de osso. O nosso crânio é para proteção do nosso cérebro, tá? Beleza? Ele vai dar resistência à nossa pele. Vem lembrar disso, a nossa pele não é tecido, nossa pele é um órgão. Ele é feito de dois tecidos principais. O tecido de cima é tecido epitelial. E o tecido de baixo é o tecido conjuntivo. Então aquela carninha que quando você machuca, tem aquela carninha de baixo ali, é tecido conjuntivo. E aquele tecido conjuntivo vai dar o quê? Elasticidade pra gente. Vai dar resistência. Olha quanta coisa dá para escrever de tecido conjuntivo. Nossa, gente, se eu pudesse, eu dava aula o dia inteiro disso aqui. Eu adoro essas partes aqui. É incrível. Ó, então, vem cá, para a gente poder recordar. Vamos recordar histologia, já que a gente está falando de tecidos. Oi. Que horas são? Desculpa. Ah, então, na verdade, são 3 aulas que eu tenho que dar. Então, então faz um intervalinho e depois a aula, tá bom? Tá bom, gente? A Débora pediu para dar 3 aulas. Então fica combinado daqui a 20 minutos, eu pego e volto, pode ser? Então a gente tá combinado? Tá? Então eu vou fechar aqui, ó. Na verdade eu vou deixar aberto aqui, tá? Então eu volto, eu vou marcar no relógio aqui, daqui a 20 minutos eu volto, tá bom? Desculpa, eu nem olho no relógio, tá? Desculpa. Então daqui a 20 minutos. Se alguém quiser perguntar, ficar por aqui e tudo, eu vou ali dentro tomar água, tá? E já volto, se alguém quiser fazer perguntas, tudo aí, tô aí, tá bom? Agora que eu vi aqui as mensagens. Tchau, gente. Até daqui a 20 minutos.
Hoje a gente pode começar? Tá legal. A Luísa mandou um recadinho aí, né?
Então, estão aí, gente, preciso começar, vocês têm uma aula daqui a pouco, né? A Luana tá aí. Tá com eco, né? Então, vamos lá, ó. Continuar. Histologia, então, o que é? Estuda os tecidos, não é isso? Beleza. Alguém tem noção por que tem esses nomes aqui, ó? Por que eu deixei esses nomes na tela? Alguém sabe? Refere-se a quê? Isso. Porque vai, acompanha comigo, ó. Quando nós somos formados, vai ter questões aí depois de embriologia, né? Lembrar o seguinte, quando nós somos formados lá dentro da mãe e tudo, né? Teve o que? Os folhetos embrionários. Se perguntar para vocês, quais são os folhetos embrionários? Ectoderma, mesoderma e endoderma, lembra? Bom, esses folhetos embrionários vão formar o quê? Vão formar nosso corpo, né? E eles que vão formar nosso corpo. Aí vem a pergunta seguinte: quem lembra, faça para mim, qual a diferença de célula e de tecido? E tecido e sistema? Isso é, vamos lá, ó. Tecido é um conjunto de células, sendo que essas células têm que ter o mesmo formato e a mesma função. Porque eu não posso pegar, por exemplo, eu pego um pouco de células do meu estômago e pego um pouco de células, sei lá, do meu osso, de um osso, né? Eu junto essas células, você concorda que eu vou formar um conjunto de células? Só que não vai formar um tecido, né? Porque para ser tecido, tem que ser essas células, tem que ser semelhantes, elas têm que ter a mesma função, tá? Então, tecido é um conjunto de células cujas células têm o mesmo formato e mesmas funções, beleza? E eles vieram de onde? Vieram dos folhetos embrionários. Quais são eles? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Agora, uma parte interessante. Você sabe que nós temos 4 tecidos. É isso eu perguntar numa prova para vocês. Fale para mim esse tecido, qual que é a origem dele? Aí tem a parte legal. O tecido epitelial, gente, olha que louco que é. Ele tem origem tanto no ectoderma, como no mesoderma, como no endoderma. Zé, não acredito. Como assim? Como que é possível isso? É simples, gente. Vai, acompanha o raciocínio meu ali, ó. Passa a mão sobre o teu rosto. Passou. Agora chega próximo até a boca. Não vai enfiar a mão na boca, não. Mas olha assim. Você concorda comigo que esse tecido que forma a superfície do teu rosto, ele vai entrar na sua boca e ele vai entrar na sua boca, vai para a tua garganta, que vai lá para o esôfago, que vai para o estômago, você concorda? E vai chegar no intestino? Então, significa o quê? Que o mesmo tecido que está aqui do lado de fora, em que eu olho para você, eu vejo esse tecido epitelial. Mas, ao mesmo tempo, esse tecido epitelial faz parte lá do teu intestino, em que vai absorver alimento. Entende? Então, olha só, o que você pode escrever num vestibular se perguntar para você, fala para mim a função de um tecido epitelial. Você pode escrever a palavra proteção, porque está protegendo o teu corpo, né? Não é ele que fica pro lado de fora. Mas ao mesmo tempo você vai colocar a palavra absorção, porque é ele que vai absorver. Ele forma o teu intestino, gente. Olha que louco que é. Entende? Então esse tecido epitelial, ele faz tanto a parte de fora do teu corpo, como a parte de dentro. Porque eu quero que você entenda que dentro também lá do teu corpo, onde está o estômago, o teu tudo, o tecido que envolve o teu estômago, que envolve o teu pulmão, isso tudo é tecido epitelial, entende? E ele está lá do parte de dentro, tá? Eu queria que vocês guardassem, eu cheguei a falar isso em aula, mas como pode cair, é o seguinte, ó. Qual a diferença, por exemplo, de mucosa e serosa? Quando eu falo a palavra pele, é um órgão. E essa parte que reveste a nossa parte de fora é o tecido epitelial que faz parte da pele. Tá? Esse tecido epitelial aqui, ó, quando ele está pro lado de fora, ele é um tecido, como que eu digo assim, um tecido seco, né? Ele é gorduroso, mas é pouco, né? Pouco gorduroso para dar uma maciez, para não ficar trincando. Mas quando ele chega na nossa boca, vai acompanha comigo, ó, ele vai até a tua boca. Quando ele entra no teu nariz,
quando ele vai estar nos teus olhos, quando ele vai pelo ânus, quando ele entra na uretra, quando ele entra na vagina. Então esse tecido epitelial, quando ele entra nesses lugares, e aí esses lugares vão ficar úmidos, a gente vai chamar esses lugares de mucosa. Entende? Então mucosa é um tecido epitelial em que está exposto ao exterior, mas você não vê. Eu não vejo o interior da tua boca, a não ser que você abra a boca, né? Eu não vejo o interior do teu nariz. Então isso que a gente chama mucosa. Então lembrar que a gente usa muito na televisão, parece muito isso, por causa de doença e tudo mais. A mucosa, mucosa, gente, então é um tecido epitelial em que reveste a parte externa, porque lembrar que no interior da boca tudo é parte externa sua. Só que essa parte externa, por estar em contato com o meio externo, ela fica no lado interno, que eu não estou vendo, né? E serosa é o tecido epitelial que reveste os órgãos lá dentro do nosso corpo, que a gente não vê de jeito nenhum, né? Ele não tem ele não vai até o meio externo, né? Porque a mucosa não, né? Ele tem acesso ao meio externo. Serosa não. Espero que você tenha entendido. Bom, mas enfim, o tecido epitelial primeiro, lá, vamos colocar tecido epitelial, tá? Ele tem as três origens, ecto, meso e endo. O tecido conjuntivo só tem mesoderma, a origem só mesodérmica, tá? Beleza? Agora uma outra coisa, o tecido epitelial eu posso dividir em duas partes. O tecido epitelial de revestimento, que é o que está revestindo o nosso corpo, igual eu falei para vocês, tá? Mas ao mesmo tempo tem uma parte super importante que cai demais no vestibular, que é o tecido glandular. Falou em glândulas no nosso corpo, a glândula é formada por tecido epitelial, tá bom? E a gente tem tipos diferentes de glândulas, né? Tem as glândulas chamadas glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Glândulas exócrinas é aquela que joga o seu produto para o meio externo. Por exemplo, saliva. A saliva não joga para o meio externo? Você está jogando para o meio, dentro da boca. Gente, a boca é para o meio externo, tá? Lágrima para o meio externo. Suor para o meio externo, sebo para o meio externo. Então essas glândulas são glândulas exócrinas. Glândulas endócrinas é aquela em que o produto cai no sangue. Gente, pelo amor de Deus, tem que lembrar disso.